Olá, que bom ter você comigo de novo. Na aula passada, nós terminamos falando sobre a palavra de Deus, o alimento espiritual. Lembra que a última frase que eu disse é que oração e palavra são inseparáveis. E é verdade. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a oração. O que é a oração, na verdade? Bom, a grosso modo, oração é falar com Deus. Simples assim. Lembra que quando Adão foi criado e ele recebia Deus no final da tarde, todos os dias, ele recebia Deus para bater um papo, para conversar. Imagino que eles falavam sobre várias coisas, era um tempo gostoso. A diferença é que Adão via Deus tete a tete e nós não. Deus ainda não se revelou para nós, mas isso vai acontecer um dia. Fica firme aí que nós vamos falar sobre isso. Quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve e também nos responde. O meu objetivo nessa aula é discorrer um pouco com vocês sobre isso. O que é falar com Deus? Como falar com Deus? Quando falar com Deus? Será que Deus nos ouve? Será mesmo que Ele nos ouve? Vamos falar sobre isso? Então tá. A oração e a palavra de Deus, como eu disse, são inseparáveis. Pois através da Bíblia, Deus fala conosco, e através da oração, nós falamos com Deus. Talvez você possa achar que não sabe orar, mas é muito fácil. Há muita gente que diz que tem vergonha também de orar. Quantos de nós já não esteve numa rodinha em que alguém falou para alguém, agora fulano vai orar. E aí o fulano fala assim, mas eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar. Né? É um negócio tão esquisito falar isso, né? Eu tenho vergonha de falar com Deus? Eu não sei falar com Deus? Como que é isso? Nós não podemos deixar que a nossa vergonha, a nossa timidez, nos impeça de estarmos na presença do Senhor. E quando nós oramos, nós certamente estamos na presença do Senhor. Eu vou levantar aqui alguns versículos e nós vamos conversando sobre eles para ver se você entende muito bem o que é isso. O primeiro deles está lá em Mateus 6,9. A quem nós devemos orar? Jesus nos ensinou a quem nós devemos orar. O que diz Mateus 6,9? Diz assim, talvez você não tenha ouvido ainda, mas eu vou repetir para você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Você já ouviu isso aí em algum lugar, né? Pois é, foi Jesus ensinando você a orar. E aí ele diz o quê? Qual é a primeira frase que Jesus diz nessa oração? Pai nosso que estás nos céus. Então está respondida a primeira pergunta, não é? A quem nós devemos orar? Ao Pai nosso que estás nos céus. Deus está sempre atento às nossas orações. Quando nós o buscamos com o nosso coração contrito, com o nosso coração aberto para ouvir a voz dele, ele está sempre atento para nos ouvir e para nos atender também. Uma segunda pergunta que nós podemos fazer. Em nome de quem nós devemos orar? Está respondida lá em João 14,9. Diz assim, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo isso. Os discípulos tinham perguntado para ele, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim, mas eu estou com vocês o tempo todo, não é? Felipe tinha perguntado isso. Eu estou com vocês o tempo todo, como é que mostra-nos o Pai? E aí então Jesus está dizendo, está ensinando para eles que ele e o Pai são um. E ele está dizendo, tudo que você pedir em meu nome, não é? Tudo que você pedir em nome de Jesus, ele o fará. Mas pedir com fé, pedir confiando, pedir crendo que ele pode fazer. Então está respondida a segunda pergunta, né? Em nome de quem nós devemos orar? Em nome de Jesus. Em Romanos 8,26, nós aprendemos que existe uma forma de nós orarmos e sermos auxiliados nessa oração. Lembra que eu disse para você que quando você recebe Jesus,
você recebe também o Espírito Santo, que vem fazer morada em você, e esse Espírito, então, ele vai te auxiliar nesse novo caminho, nessa nova jornada. Então, o Espírito também nos ajuda na oração. Olha que legal. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes você não consegue, né? Quem de vocês já não teve aquele momento em que você está tão chateado, tão para baixo, tão down, que você não consegue nem falar nada? Você se coloca na presença de Deus e não sai as palavras, você não consegue falar porque o negócio está feio mesmo, está ruim. Nesse momento, pode ter certeza, o Espírito está intercedendo por você. O Espírito está falando com Deus, o Espírito está levando a mensagem e Deus está recebendo essa mensagem. E você está sendo assistido nesse momento. Então, aprendemos 3 coisas já, né? A quem nós devemos orar? Pai nosso que estás nos céus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. E quem é que nos ajuda? Quem é que intercede por nós? Quem é que está ao nosso lado quando a coisa fica feia mesmo, preta? É o Espírito. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá legal aí? Tá acompanhando? Vamos continuar. Então, existem diversas maneiras de nós orarmos, não é? Convém seguir um estilo bem simples, não se prenda a nenhum ritual, não é? Tem pessoas que, para orar, elas fazem todo um ritual, né? Tem pessoas que falam assim, amantíssimo Deus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, e assim vai, né? E vai embora. Tem necessidade disso. Porque orar é falar com Deus. Orar é você se colocar na presença dele. Ele está ali para te ouvir. Ele não está buscando palavras rebuscadas, ele está buscando o seu coração. E nesse momento é a hora de você abrir o seu coração para ele. Está ficando claro? Então vamos lá. Deus é o nosso Pai, está mais interessado na sinceridade do nosso coração do que na beleza das nossas palavras. Há também vários motivos pelos quais nós devemos orar, não é? Então vamos lá. Por que nós devemos orar? Porque qual é o motivo de orar? Primeiro dos motivos é para termos comunhão com Ele. Ah, mas eu não estou precisando de nada, então eu não vou orar. Você não tem que orar na hora que você precisa. A oração é um momento em que você vai trocar uma ideia com Ele. Imagine que você estivesse com um amigo seu, com o seu irmão ou com o seu pai, e sentasse na sala, os dois, para bater papo, para falar sobre futebol, falar sobre qualquer coisa. Quando você está com Deus, você está sentado na sala com Ele, de joelho, do jeito que você estiver. Você está tendo ali um amigo que está ali para bater papo com você. Se você não tem nada para pedir, não tem necessidade de pedir nada. Se você tem algo para pedir, é o momento certo de fazer. Mas você tem que entender que estar com Deus, falar com Deus, orar, é um momento que tem que ser um momento sublime, um momento em que você se desliga, não é? Jesus nos diz que quando nós formos orar, nós temos que fechar o nosso quarto e ali em segredo, lá no secreto, falar com Deus. É um momento em que nós temos que nos desligar de todas as coisas e nos colocar na presença do Pai. Bom, então vamos lá. Qual o lugar, né? Lucas 29, 22, de 39 a 42, dá algumas respostas para nós. Primeiro, no verso 39, né, qual o lugar onde Jesus costumava orar? Né? Segundo o texto, Jesus costumava orar no monte. Aí, então, você fala assim, então o lugar certo de orar é no monte? Não. Jesus costumava orar no monte, por quê? Porque ele se retirava das pessoas. Aonde Jesus ia, tinha muita gente, muita multidão, muita gente procurando ele para ser curado, para receber alguma coisa. Então, quando Jesus precisava orar, ele precisava estar num lugar separado. Então, ele ia para o monte, porque no monte não tinha ninguém. Ele estava separado, estava sozinho lá. E lá ele podia ter um tempo com o Pai, um tete-a-tete com o Pai.
Então, orar no monte não significa que você é uma técnica de oração que vai te colocar mais perto de Deus. Então eu vou para o monte porque lá no monte Deus vai falar comigo. Não, Deus vai falar com você em qualquer lugar. Jesus nos dá uma orientação para quê? Para que nós fechemos a porta do nosso quarto e lá sozinhos, no secreto, falemos com Deus. A ideia é essa, é você se separar do mundo, se separar das coisas, se separar dos cuidados dessa vida e ter um tempo só você e Ele. É o seu tempo com Deus, é o seu tempo para falar com Ele, para deixar Ele falar com você e para que você possa ser ministrado por Ele. Outra coisa que nós podemos tirar desse versículo, como que Jesus orava, né? No verso 41 diz que Jesus se ajoelhava para orar, né? Aí então você vai pensar, mas ajoelhado é o certo, se eu orasse de pé ou sentado está errado? Não, não está errado, não tem uma posição certa. Por que Jesus se ajoelhava? E por que nós nos ajoelhamos? Porque é um sinal de rendição, não é? É um sinal de prostração, é um sinal de estarmos entendendo que Deus, que nós somos servos, que nós estamos rendidos na presença de Deus. Então, o ajoelhar é isso, nos ajoelhamos diante de Deus porque cremos que Ele é um Deus, que Ele é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e toda a nossa rendição a Ele, não é? Nós podemos também orar prostrados, né? Deitados de barriga para baixo, prostrados diante de Deus, né? O povo judeu costumava orar com o rosto no pó. Tudo isso eram formas de demonstrar que eles não eram nada diante da presença de Deus. Fica claro? Agora, se você não puder ajoelhar, se você tiver com algum problema, se você precisar orar sentado, de pé, Deus vai ouvir a sua oração da mesma forma, fica tranquilo, não é? Procura orar de pé ou sentado e não deitado, né? Porque deitado você vai orar 2 segundos, no terceiro você já está roncando, né? Então não é bom orar deitado, mas sentado, de pé, do jeito que você puder. Não deixe de orar, não deixe de estar na presença do Pai. De acordo com Mateus 21, 22, o que é necessário para nós recebermos o que pedimos em oração, né? Mateus 21, 22 diz assim: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que é necessário para eu receber alguma coisa da parte de Deus? É a fé. É crer que Ele tem poder para fazer aquilo que nós pedimos. Não adianta você ir buscar a Deus, né, e pedir a Ele alguma coisa, se você não crê que Ele pode te dar, que Ele pode te fazer aquilo que você está pedindo. Então, o primeiro mandamento da oração ali é crer que Deus está ali e que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Tá bom? Ficou claro? Outra coisa, além da fé, além de crer, qual o outro requisito fundamental para recebermos os pedidos que fazemos a Deus? Lá em 1 João, no capítulo 5, 14, o verso 14, diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Opa, agora ficou uma condicionante aí, né? Lá atrás, nós aprendemos que se qualquer coisa que a gente pedir, Ele vai nos ouvir. Mas agora, em 1 João, já está claro que não é bem assim, não é? Por que isso acontece? Porque Deus, Ele ama cada um de nós. E Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe quais são os nossos problemas. Ele conhece as nossas lutas. Então, quando nós vamos pedir a Ele, quando nós vamos nos aproximar dEle com algum pedido, Ele já sabe desse pedido e já sabe o que precisa ser feito. Não precisamos pedir, Ele já sabe disso. Ah, então por que eu peço? É porque você tem que ter essa comunhão com Ele, não é verdade? Ele está lá pronto para te abençoar, para te ajudar, para te tirar das lutas, das dificuldades, mas Ele está aguardando que você chegue diante dEle e peça. Agora, 1 João diz que não basta pedir, não basta ter fé,
Ah, eu creio que Deus pode fazer isso, mas precisa ser segundo a vontade dele. Ah, mas espera aí, não é a minha vontade, é a dele? Claro. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então agora eu te pergunto, qual é a vontade que você quer que seja feita, a sua ou a dele? A dele é sempre boa, perfeita e agradável. E 1 João diz, segundo a sua vontade. Quando nós pedirmos, segundo a sua vontade, então ele vai nos ouvir e vai nos atender. Legal? Ficou claro? Então tá. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 até o verso 10, nós temos uma situação que Paulo passa, né? Paulo está falando do espinho na carne. Ele está falando que ele orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse esse espinho da carne dele. Mas o Senhor não fez. Então, esse pedido de Paulo, né? A gente não sabe o que é esse espinho na carne, se era um demônio, se era uma necessidade, a gente não sabe. O Paulo define isso como um espinho na carne. E ele orou 3 vezes para o Senhor tirar esse espinho. E Deus não tirou, e não só não tirou, como disse assim, a minha graça já te basta. Não é? Então, Deus estava dizendo para Paulo, você não vou atender o seu pedido, e você vai viver com esse espinho na carne, crendo que o que eu fiz por você já está bom, né? A minha graça já te basta. E o que Paulo fez, então? Saiu resmungando, achando ruim? Não. Ele falou, então agora daqui para frente eu vou me gloriar nos espinhos mesmo, nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, porque através deles é que eu vou crescer, através dele é que Deus vai me abençoar. Percebe? Isso responde um pouco aquilo que nós falamos anteriormente. Percebe que nem tudo que nós vamos pedir para Deus, nem tudo que nós vamos buscar de Deus, Ele vai nos atender, porque Ele sabe o que é melhor para nós. No caso de Paulo precisava mesmo do espinho para ele não ficar muito soberbo, já que ele era bastante, né? Então, Paulo tinha aquele espinho, toda vez que ele se ensoberbecia, o espinho devia de ir lá cutucar ele para ele, né, voltar para a realidade. E muitas vezes nós não temos as nossas orações atendidas, porque o atendimento dessa oração vai nos trazer muito mais prejuízos do que benefícios. E Deus sabe disso. Então Ele está preocupado em nos abençoar, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Legal? No Salmo 64, no Salmo 66, no verso 20, diz assim, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Antes Ele tem me ouvido e tem me atendido. É isso que Deus faz por nós. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Aí você fala, mano, você não falou que Ele rejeita? Não. A oração que Ele não rejeita é aquela oração que vai trazer bênção e que vai nos abençoar, que vai nos fazer crescer. Bendito seja Deus. Quando ele não responder alguma oração sua, não é porque Ele está rejeitando a sua oração. É porque Ele sabe que aquilo não é para você e não vai te abençoar. Então, descanse na vontade dEle. Amém? Então, nessa aula, nós aprendemos que podemos falar com Deus em oração. E por meio de uma oração simples, podemos entregar nossa vida a Jesus, admitindo a nossa necessidade de perdão e confessando os nossos pecados e nos comprometendo a seguir a Jesus. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre oração. É simples, é fácil, não requer nenhum problema. Bom, agora nós vamos falar sobre a igreja. A igreja é a família de Deus. Como filhos de Deus, um dos grandes privilégios dos quais você desfruta é o de pertencer à família de Deus. Você recebeu a palavra de Deus através ou de um pequeno grupo ou de um culto familiar. Mas, sendo num ou no outro, você sempre é encaminhado a uma igreja. A igreja nada mais é que a reunião daqueles que, como você, entregaram suas vidas a Jesus e juntos se reúnem para cultuar a esse Deus, que é tão maravilhoso. Efésios 2,19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, somos uma família com muitos irmãos. Essa família é a Igreja de Deus, formada por todos os que, de coração, confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa lição, nós vamos ver como um novo crente pode tornar-se membro de uma igreja local e de uma célula, que são parte da Igreja de Deus que se reúne em determinado lugar. Como é que nós podemos fazer parte, então, da Igreja de Deus? Nós já falamos sobre novo nascimento, já falamos sobre salvação, já falamos sobre batismo, já falamos sobre oração, sobre palavra, mas nós não falamos como é que nós entramos na igreja. E a forma de nós entrarmos, fazermos parte, sermos membro de uma igreja local, é através do batismo. Opa, que negócio é esse? Você não falou nada de batismo até agora? Pois é. O batismo nada mais é que a sua confissão de que agora você é um novo nascido. Então vamos lá. O que significa a palavra batismo? Batismo significa submergir, afundar. Por isso ele deve ser feito por imersão, não é? E não por aspersão. Aspersão é jogar a água na pessoa. O batismo, ele simboliza a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Então, quando nós afundamos, imergimos, submergimos a pessoa na água, é como se ali ficasse aquele velho homem, o homem do pecado, o homem que vivia para si mesmo, o homem que não conhecia Deus, e quando ele sai daquela água, ele sai um novo homem, pronto para viver essa nova vida. O batismo é um mandamento de Jesus, que precisa ser obedecido por todos aqueles que desejam segui-lo de verdade. Ele não é uma escolha, não é? Vamos ler lá, Mateus 28, de 18 a 20, para ficar claro. Você está com a sua Bíblia na mão ainda aí? Então, abre lá, Mateus 28. Olha, eu estou lendo aqui a Bíblia, às vezes você pode ver que tem alguma diferença da sua, uma palavra ou outra pode estar divergindo, mas isso é porque são traduções diferentes, você pode estar com uma tradução diferente da minha. Mas você vai ver que, no fim, a ideia é a mesma. Às vezes uma palavra ou outra muda, mas a ideia é a mesma, tá bom? Então vamos lá, Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, é um mandamento, não é? Ele diz assim, primeiro, né? Ide e fazei discípulos, e aí esses discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o batismo não é uma questão de opção. Você chega na igreja e fala assim, eu não estou afim de batizar, então não vou batizar. O outro fala, não, eu estou afim e eu vou. Não, não é assim. É um mandamento. Jesus deu esse mandamento. O batismo é um mandamento. E por que o batismo é a porta de entrada na igreja, né? Por que a gente usa o batismo como uma das formas de se tornar membro de uma igreja local? Porque o batismo também é uma confissão pública da sua nova fé. Quando você está se batizando, você não faz isso em segredo, em secreto, você faz diante da igreja, não é? Muitas pessoas costumam chamar os parentes, os amigos, os vizinhos, para assistirem ao seu batismo. Por quê? Porque o batismo é uma confissão pública. Ele está dizendo para todos, agora eu estou abraçando essa nova fé. Então, o batismo é a nossa identificação pública com Jesus. Morremos para a velha vida assim como Jesus morreu na cruz e ressuscitou, assim como ele ressuscitou dentre os mortos. A prática diária dessa verdade é alcançada através do poder do Espírito Santo, quando nos dispomos a dizer não às coisas erradas e dizer sim
ao que agrada a Deus. Em Romanos 6, 11, 14. Uma nova força do Senhor vem sobre nós após o batismo. Tentações e provações vêm, mas o Senhor nos fortalece pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 2:38, após ter pregado um sermão em Jerusalém, como Pedro respondeu à pergunta daqueles que se mostraram tocados pela mensagem. Lembra? Pedro fez aquela mensagem bonita, né, falando sobre o que era a morte de Jesus. E aí aqueles judeus então ficaram tocados com a mensagem de Pedro e falaram assim: então e agora? O que nós devemos fazer? Aí Pedro diz assim: arrependei-vos e sede batizados. Né? O arrependimento, o batismo vem logo após o arrependimento. Não adianta você se arrepender e não querer se batizar. O batismo é a chancela daquilo que você está fazendo. Eu me arrependi, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu vou publicar, eu vou deixar público para todos que eu abracei uma nova vida. Tá claro? Vamos seguir em frente, então. Então, a primeira parte da nossa entrada na igreja é o batismo. E depois disso, o que nós devemos... Para que serve a igreja? Depois disso, o que é a igreja? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, entrega a sua vida para Ele, é batizado, você faz parte agora de um corpo de Cristo, de uma igreja local. E aí, então, você vai participar dos cultos, você vai participar da comunhão dessa igreja. Você vai receber uma nova família, pessoas que, como você, entregaram sua vida a Jesus e decidiram mudar de vida, mudar de atitude e viver uma vida diferente das demais. Na igreja, você vai ter comunhão, contato com outras pessoas e vai aprender com elas, vai interagir com elas, vai ter um momento de oração, de adoração, de consagração, de busca, né? E de aprendizado da palavra de Deus também. Outra coisa que é característico daquele que aceitou a Jesus e faz parte de uma nova família, né? De uma igreja local, é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor nada mais é que a lembrança daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós? Morreu por nós naquela cruz. Por isso que os elementos da ceia são o pão e o vinho. O pão, que significa o corpo de Cristo, e o vinho, que significa o sangue de Cristo. O corpo que foi despedaçado por nós, e o sangue que foi derramado por nós, para nos perdoar de todos os pecados. E através dessa comunhão que você vai ter com seus novos irmãos, você vai então aprender, vai buscar qual é os seus dons, os seus ministérios, para que você possa então interagir com essas pessoas, abençoando essas pessoas, buscando novas pessoas, e através dos seus dons e do seu ministério você vai poder abençoar a vida da igreja e ajudar que essa igreja cresça, que essa igreja se desenvolva e que essa igreja então busque novas pessoas, caminhe, né, naquela ordenança de Jesus, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E como é que você vai fazer isso? Através da evangelização, através da participação nas células e através da comunhão com o corpo de Cristo. Eu acho que assim a gente pode encerrar, não é? Nós aprendemos que você aceitou a Jesus, que você entregou sua vida para Ele, que você recebeu a salvação, que você é uma nova vida, que você agora tem comunhão com a palavra, tem comunhão com o Espírito e tem comunhão com o corpo através da igreja. Nas próximas semanas, nós vamos caminhar um pouco mais, sabendo quem é esse Deus, quem é esse Jesus, quem é esse Espírito, e por aí vai. Não perca as próximas aulas que nós teremos,
que vão ser aulas bastante gostosas e que trarão um ensino maior para vocês.